Ok, ok, galera, vamos iniciar a unidade 8. E, pessoal, é, quem ainda tá de mandar as respostas das perguntas das unidades anteriores, se conseguir agilizar pra gente, tá? Porque eu tô com pouquíssimo tempo pra corrigir, tá? Se acumular muito aí, fica difícil pra eu conseguir corrigir a tempo de vocês fazerem entrevista, hein? Sem falta eu mando hoje, viu? Era pra ter mandado naquele dia, Cadu, mas hoje sem falta, eu prometo. I promise you. Ok, 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 no problem. Eu vou tentar fazer também as que eu perdi. Só um minutinho, deixa eu abrir o material aqui. Revolution Mode. Tá dando pra ver minha tela, galera? Tá dando pra te ver aí. Sim, tô vendo. A Ok. sua tela não, só sua foto. Ah, tá. Só um momento. Agora foi, né? Agora foi. Só um minutinho. Job Interview Revolution. Let's go. So, the goals for today. Learn the importance of a good question. Vamos lá. Hoje a gente vai aprender a importância de uma boa pergunta. Como assim uma boa pergunta? Do entrevistador fazer? Não, você fazer uma boa pergunta. Você sabe ali no finalzinho da entrevista, quando o entrevistador vai virar para você e falar assim: Do you have any question? Vocês acham que é importante ter uma pergunta para ele? Claro, eu acho que sim. Eu acho que sim, A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas é sim importante. mas tem que tomar cuidado, né? É, isso aí. See some examples of questions. Vamos ver alguns exemplos de pergunta e, claro, a gente vai estudar como estruturar uma pergunta em inglês, tá? Learn how to create questions in English. Tá vendo? Possible questions extra part 2. Então vamos ter o grupo extra já a parte 2. Já estamos na unidade 8, hein, gente? Depois disso vai ser só 9 e 10 para finalizar a parte teórica do curso. Vamos lá. A good question. Asking questions is essential to demonstrate your interest in the job and demonstrates to the interviewer that you are the right professional. Treat your interviews more like a conversation than a one-sided interrogation. So prepare some questions and answers to ask the interviewer, and don't be afraid to have a pen and paper ready to take notes too. Então aqui está basicamente dizendo, né, que é essencial fazer uma boa pergunta para o entrevistador, porque assim você vai demonstrar interesse no trabalho, na empresa, e também que você é o profissional correto, porque se você fizer a pergunta correta, você vai estar mostrando ali que você está interessado na parte certa, né, da coisa, no lado certo da entrevista. At the end of the conversation, it's quite common for the interviewer to ask if you would like to ask any questions. For fear of being inconvenient or simply not having thought about the subject, most candidates don't know what to ask in the job interview and miss out on a great opportunity to demonstrate their interest in the vacancy and the company in question. Today's class will check some questions that may be well regarded by your interviewer. Então aí, ó. No final da conversa, é muito comum o entrevistador perguntar se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, e por medo de ser inconveniente ou simplesmente não ter pensado sobre isso, né? A maioria dos candidatos não sabem o que perguntar e acabam perdendo uma oportunidade de demonstrar interesse na vaga ou na empresa em questão.
tá? Então, na aula de hoje, a gente vai checar algumas perguntas que podem ser bem vistas pelo entrevistador. How to know what to ask. Como saber o que perguntar. Olha lá. As I said, this question is quite common in interviews. So nothing more natural than preparing yourself in advance for it. Make a list of issues you would like to raise. The tip is to keep in mind that the questions should vary according to the person conducting the interview. If it's someone from HR at the hiring company, you can ask about the selection process or the company in general. If the interviewer is your potential boss, on the other hand, you can ask questions related to the job title and your responsibilities. Então, olha só, como dito, né? É, é muito comum é muito comum na entrevista, né? Esse tipo de questionamento do entrevistador, se você tem alguma dúvida. Para isso, né, você pode se preparar antes, né? Fazer uma lista de coisas que você gostaria de levantar em questão. E a dica é manter em mente que a pergunta tem que variar de acordo com quem está te entrevistando. Porque, por exemplo, se o seu entrevistador for o gerente de RH, você acha que ele vai saber coisas específicas do seu trabalho? Você pode perguntar para ele coisas específicas do seu trabalho, da sua função? Não, provavelmente ele não vai saber, certo? Então, se o entrevistador for do RH, qual tipo de coisa eu tenho que perguntar para ele? Coisas de RH. É, relacionado ao processo de contratação, esse tipo de coisa. Agora, se o entrevistador for seu chefe, né, o seu potencial chefe, o líder da área que você vai trabalhar, aí você pode fazer perguntas relacionadas ao trabalho em si, tá? Um detalhe, tá, gente? Vocês têm as duas modalidades de entrevista, tá? Pouco se fala sobre isso, mas você tem uma conversa depois com o líder da área. Então é importante você também preparar algumas perguntas para ele. Não no mesmo dia, claro, tá? Vocês vão fazer a entrevista primeiro com o pessoal do RH. Se passar, você vai ter uma conversa ali já com o líder da área. Não é uma entrevista em si, mas é uma conversa com o líder da área, tá? Não é sempre não, mas a maioria das vezes eles têm. Ah, esse tópico é ótimo. What not to ask. O que não perguntar. Avoid basic stuff. Evitar coisas básicas. Pessoal, tem umas perguntas absurdas aqui nesse tópico do what not to ask. Vocês vão achar assim, que isso, Tite? É óbvio que eu não vou perguntar isso. Pra que você colocou isso na apostila? Gente, se eu coloquei na apostila porque alguém já perguntou. Acreditem. Sério. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessas perguntas marmota. What does the company do? O que a empresa faz? Vocês acham isso aqui uma boa pergunta? Aí é para acabar o piqui do Goiás. Então, Eu tô querendo sair do país para depender de uma empresa internacional, num lugar que eu não conheço ninguém, e eu não sei nem o que que a empresa faz. Olha que maravilha, né? Próxima. What does she sell? É a mesma coisa, né? O que a empresa vende. How big is the company? Qual o tamanho da empresa? Ou quão grande é a empresa, né, no caso, a tradução literal. Por que que isso aqui é ruim? O que que vocês acham aí? é porque se o empregador achar que é uma empresa pequena, ele não vai querer ir, Bem, e outra que talvez. você já supostamente deveria saber qual que é o tamanho da empresa, né? Sim. Até aqui no Brasil, quando a gente vai para uma entrevista, eles perguntam por que a gente está indo para essa empresa. Eu já fiz entrevista em algumas empresas aqui no Pará. O pessoal perguntou, por que você escolheu essa empresa? Você conhece alguma coisa sobre a empresa? O que é que você conhece? E pior que eu Pois não é. sabia nada da empresa. E é importante saber, tá vendo? Olha a próxima aí. Who are the competitors? Olha que pergunta maravilhosa. Quais são os competidores da empresa? O que vocês acham aí? Por que não pode perguntar isso? É tão ruim assim perguntar? Ele já quer saber quem é os. A concorrência, né? É Isso. para poder já saber qual é a próxima empresa que ele vai entrar, né? Exatamente. Eu digo aqui, ó, É, essa última pergunta, pessoal, vocês podem fazer ela para o entrevistador, né? Às vezes vocês já desistiram da vaga, né? Aí vocês podem falar.
Se já tiver desistido da vaga, pode fazer essa pergunta aí. Próxima. Is the company doing well economically? A empresa está indo bem economicamente? Pessoal, isso aqui é coisa que você já tem que saber. Tá? Como assim, teacher? Pensa pelo olhar do entrevistador. O cara tá no Brasil, provavelmente nunca saiu do Brasil, vai sair do país pela primeira vez, vai passar 6 meses longe de qualquer familiar, porque esse é o tempo que você demora para poder conseguir levar sua família para lá. Vai estar num lugar onde onde ele não conhece ninguém, a língua não é a língua nativa dele, ele vai estar mais perdido do que cego em tiroteio. E ele nem fez questão de pesquisar se a empresa da qual ele vai depender lá tá indo bem economicamente. Vocês acham que, aos olhos do entrevistador, isso vai ser bom? Entenderam? Tem coisa que a gente pensa assim, é muito simplesinha, mas ela puxa ali um monte de problema. Entenderam? E isso aí é os pingos dos is, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem que pensar muito antes de fazer a pergunta, pensar assim, será que é conveniente? Será que eu não vou dar uma ideia ruim para o entrevistador com essa pergunta? Porque a pergunta no final da entrevista é uma faca de dois gumes, pessoal. Ela pode te ajudar muito ou te atrapalhar demais também, né? Então, se você não tiver uma pergunta boa, melhor não perguntar nada. Vamos dizer assim, né? Don't make personal questions or questions about happy hours. Sim, galera, isso aqui é o mais absurdo possível e já aconteceu. Pessoal perguntando da vida pessoal do entrevistador. Já teve candidatas perguntando se o entrevistador era casado. Já teve carinha perguntando se a empresa dá chopezinho de fim de ano, festinha, tá? A empresa pode até dar uma festinha de fim de ano, um chopezinho, galera, mas isso não é coisa de perguntar na entrevista, certo? Claro que não. Sim, e eu falo mesmo, pessoal, se tem placa, tem história, tá? Se tá aqui é porque já perguntaram. Pode ter certeza. Tem gente que tem coragem de fazer umas perguntas dessas. Ok, aqui já não é mais exemplo de pergunta. Olha lá. As a candidate, you are supposed to know the first six examples, even before the interview. That's why you shouldn't ask. Então, como um candidato, você tem que saber os primeiros 5 exemplos aí, por isso que você não pode perguntar, tá? Agora, os outros ali é porque são absurdos mesmo, né? Perguntar da vida pessoal do entrevistador e perguntar se tem happy hour, se tem festinha, né? Aí já não cola, não, tá? Agora vamos ver exemplos de boas perguntas, né? Good questions to make. Olha lá, what is the company's management style? Qual é o estilo de gerenciamento da empresa? Aqui é para saber se a empresa é fordista, se é empresa just in time, tá? Isso aqui serve mais para o pessoal que vai pegar umas vagas aí mais de liderança, tá? Próximo. Can you talk a little about the company culture? Você pode falar um pouco sobre a cultura da empresa? Isso aqui muita gente vai pensar, pô, isso é uma pergunta ruim, né? Eu já tenho que saber a cultura da empresa. Não, você consegue saber a cultura externa. A interna não tem como você saber. Então você pode pedir pro entrevistador falar um pouquinho sobre a cultura da empresa, sim. What are some of the challenges the company is currently facing? Quais são os desafios que a empresa está é, enfrentando atualmente? Essa também é legal de perguntar, né? Mostra que você está preocupado em você entrar na empresa ali, se ela está passando por algum desafio agora, entendeu? Isso que já demonstra uma preocupação com o futuro. Inclusive, pessoal, vocês podem ficar antenados em notícias, né, tudo mais. Teve um aluno que arrasou na pergunta, que ele... vocês lembram a época que estava tendo muito incêndio no Canadá? Vocês estão lembrados? Sim, Acho que faz positivo. uns 2 anos aí, né? É, Esse aluno, ele perguntou como que esses incêndios estão afetando a empresa. Cara, ele arrasou, arrasou. Porque ele já mostrou que ele está antenado nas notícias sobre o Canadá e que ele está preocupado se está afetando a empresa ou não. Isso aí foi magnífico. Então é esse tipo de pergunta que é bom fazer, entendeu? What are the company's goals for the coming year? Quais são os objetivos da empresa para o próximo ano? Isso é bom também, né? Vocês estão vendo que a linha de perguntas é mais as que mostram a preocupação com o seu futuro, tá vendo?
Vocês estão percebendo isso aí? Positivo. Essa aqui, pessoal, é quando abre uma vaga esporádica. No caso de vocês, a gente sabe que a vaga está aberta por causa de uma ampliação. Então, essa aqui, vocês podem excluir ela, essa última aqui, ó. Why is the vacancy open? Was she created now? Tá? Isso aqui é só só no caso de vagas esporádicas, tá? Essa aqui, ó, essa é muito boa, gente. Ó, if I were hired, what would your expectations be for my first few months? Se eu for contratado, quais são suas expectativas para os meus primeiros meses? Olha que pergunta boa. E são coisas que vocês realmente vão querer saber, que vai afetar o futuro de vocês. Aí tem gente que perde a oportunidade de perguntar algo bom assim para perguntar a empresa da Shopzinho no fim do ano. Entenderam? So, try to show interest for the company with your questions. Don't ask silly or useless stuff. Então aí, ó, tente mostrar interesse pela empresa e pela vaga com suas perguntas. Não pergunte coisas inúteis ou coisas bobas, tá? Então tem que ficar de olho aí se você está perguntando é útil, se não é uma pergunta besta, né? Ok? Dessas aqui, pessoal, qual que vocês acharam melhor aí? A última, eu acho. A última? Very good. É, a última foi a melhor mesmo. Uhum. Ok. Só que o que eu recomendo, pessoal, é não usar o exemplo da apostila, tá? Vocês podem usar o tema da última, só que montar a pergunta do seu jeito aí, do jeito que você achar mais cabível. E como que eu vou refazer a pergunta, teacher? O que que eu vou arrumar aqui? Então, agora a gente vai trabalhar a estrutura, tá? Mas primeiro, when to ask and when not to. Zé, Isso aqui a gente nem precisa ficar muito tempo no texto inteiro e tudo mais. A pergunta é quando perguntar e quando não perguntar. E o que que vocês acham, pessoal? Qual é a hora de eu fazer uma pergunta para o entrevistador? Acho que depende da conversa, né? Se em algum momento da entrevista surgir uma oportunidade de perguntar uma coisa, pode perguntar. Eu falo essa pergunta que vem por último aí, essa pergunta de você tem alguma dúvida? É, pode ser essa parte também. Essa perguntar é quando o entrevistador te deixa perguntar. Simples assim. Ele vai te dizer, você tem alguma dúvida? Aí você vai perguntar. Porque, como eu disse algumas unidades atrás, o entrevistador não gosta de ser interrompido, tá? Ah, Então, vocês vão perguntar quando ele der espaço para perguntar. Qualquer outra hora, não faça pergunta. Espera para ver se ele vai te dar esse espaço, tá? Ok? entendi. Geralmente ele dá espaço para pergunta no final da entrevista, mas pode ser que ele te pergunte isso antes. Você tem alguma dúvida sobre isso aqui que eu falei? Alguma coisa assim, tá? Mas fiquem Ok. atentos, para fazer pergunta é só quando ele fazer isso aqui, ó. Do you have any questions? Ou do you have any doubts? Or something similar, ou alguma coisa similar a isso, ok? Ok. Então, antenem seus ouvidos aí. Ó, Giovanni chegou. E galera, vamos lá, vamos falar sobre a importância da pergunta. O que que vocês acham que fazer uma boa pergunta pode fazer no seu resultado? Pensa o seguinte: são dois candidatos, uma vaga. Dois candidatos, uma vaga. Ou seja, alguém vai rodar, não é? Agora imagina que tá você. Vamos ver aqui, ó. Imagina que tá o Jonas e quem mais? Deixa eu ver. Ah, o Jonas e o Kleber. Imagina que vocês dois estão disputando a mesma vaga, gente. Vocês dois fizeram o job interview, vocês dois são afiadíssimos. Vocês fizeram uma ótima entrevista. Só que no final da entrevista, o Kleber não tem uma pergunta para fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aí o Jonas vai lá e faz uma pergunta excelente. Quem que vai ganhar a vaga?
Eu? Exatamente. Eita, Jones. Entenderam? Por mais que o Kleber tenha ido bem demais, mas o Jonas também foi bem e ele fez uma boa pergunta no final. O que é que o entrevistador vai pensar? Nossa, você viu a pergunta daquele cara, rapaz? Nó boa, né? Nó bacana, né? O cara tá interessado mesmo. Nó, vocês acham que isso aí vai ser determinante? Vai. Porque se os dois foram bem, eles vão ter que ter algum critério para determinar quem que vai rodar e quem não vai. Entenderam? Hello, Johnny. Hello, teacher. Boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Desculpa o atraso aí, cheguei agora do trabalho. Ah, tranquilo. Estamos na unidade 8, tá, Johnny? Tá, beleza, eu vou pegar aqui na apostila. Estamos estudando algumas perguntas. Depois você dá uma lida na parte de o que não perguntar e o que perguntar, tá? Que a gente já passou por Tá, elas. beleza. Tá Ok. na página 45. Obrigado. Vamos seguir em frente então, galera. Agora a gente vai ver a estrutura. Como que vocês vão montar suas perguntas em inglês para o entrevistador? Ah, um detalhe, tá, gente? Eu recomendo de uma a duas perguntas no máximo, tá? Não fico fazendo um monte de pergunta, não, senão eles ficam irritados também. Ok? Então vamos lá. Nós temos dois tipos de pergunta em inglês: as perguntas de yes or no e as WH questions, tá? As WH vocês já viram lá quando a gente estudou 5W1H, né? Agora a gente vai utilizar elas de novo, mas para fazer perguntas. Vamos começar com as perguntas de sim ou não. Tem várias formas de fazer uma pergunta de sim ou não, porque no inglês existem vários tempos verbais, né? Só que eu escolhi os tempos verbais mais simples aqui para vocês utilizarem e são os que mais, os que geralmente vocês vão precisar só deles mesmo, tá? Se você for fazer alguma coisa mais complexa, né, aí por sua conta em risco. Então vamos lá. Primeiro, pergunta de sim ou não com o verbo to be, porque tem diferença pergunta de sim ou não com to be, com do ou does, tem diferença. Então vamos lá, pergunta de sim ou não com o verbo to be. É sempre para perguntar se o entrevistador, a empresa ou a vaga são ou estão alguma coisa, tá? Não tem como perguntar outro tipo de coisa com o verbo to be, tá, gente? O verbo to be é só para perguntar se algo é ou está. E ponto, ok? Então, are you mais o complemento fica o quê? Pergunta sobre quem? Vocês são. O entrevistador, né? Você Isso. é, no caso, né? Pergunta sobre o entrevistador. Is the company mais complemento? Pergunta sobre quem? A empresa. Empresa? Empresa. Is the opportunity mais complemento? Pergunta sobre A vaga? A a vaga. vaga. Eu recomendo perguntar sobre a empresa ou a vaga, tá? Sobre o entrevistador, é meio complicado perguntar, porque você já pode cair naquele negócio de fazer pergunta pessoal, né? Então, você pode perguntar sobre o entrevistador desde que não seja uma pergunta pessoal, tá? Perguntar da vida pessoal do entrevistador. Não faz isso não, tá? Então vamos lá, ó. Um exemplo de pergunta com essa estrutura, ó. Is the company facing any challenges now? A empresa está enfrentando algum desafio atualmente, agora, ok? Agora, a estrutura de perguntas com do ou does é para perguntar sobre uma rotina ou verdade geral do entrevistador, da vaga ou da empresa, ok? Então, lá, começando com do you mais complemento, pergunta sobre Entrevistador. Sobre o entrevistador. does the company mais complemento, Da empresa. does the opportunity mais complemento, A vaga. a vaga. Olha um exemplo de pergunta feito com essa estrutura e essa pergunta aqui também ela é excelente, tá, gente? Ó. Does the company have a career plan for employees? A empresa tem um plano de carreira para os funcionários? Interessante, né?
E Sim. com isso aqui a gente sai das perguntas de sim ou não, tá? Agora vamos para as perguntas de WH. As questions, as double H questions, pessoal, elas transformam uma pergunta simples em, em uma pergunta mais complexa. Por que que ela é diferente da pergunta de sim ou não? Porque a pergunta que tem double H question não dá para responder com sim ou com não. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, que horas são? Tem como responder com sim ou não? Não. Não Não. tem. Se eu perguntar, por exemplo, qual o seu nome? Tem como responder com sim ou não? Não. Não. A não ser que o seu nome seja não, né? Não, meu nome é não. Então vamos lá, ó. Essa pergunta aqui, ó. Are you working now? Ela é uma pergunta de sim ou não ou WH? WH. WH? Are you working now? É WH? É sim ou não? É sim ou Sim ou não? não? Sim ou Né? não? Você está trabalhando agora, não é isso que ela significa? É. Yes. Olha lá, ó. Aham. Você está trabalhando agora? Beleza. Agora observem como com uma única palavra eu transformo essa pergunta numa coisa totalmente diferente. Olha o que que a gente vai acrescentar aqui. Where. Agora a pergunta é Where are you working now? O que que significa agora a pergunta? Onde você está trabalhando agora? Isso aí. Onde você está trabalhando agora? Então, é assim que usam o WH question, tá? Para isso, vocês vão precisar das WH questions, tá? Então vamos lá, repitam comigo. Who? 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 Who significa quem? Where? Where? Onde? Where? Where significa onde, Onde? tá? Why? 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 Minas Gerais. Esse aqui significa por Hell. quê. I live in Poços de Caldas, States, Minas Gerais. Minas Gerais States. Oh, my neighbor, meu vizinho aí, ó. É? What do you live? I live in Betim. Ah, nice. Aí temos um conterrâneo. Legal. No, but I was born in Pará. I'm Ah, okay. paraense. You're not from Minas Gerais, but you live in Minas Gerais. No, Okay. I live in Where Minas you Gerais, born? but because I work in Poços de Caldas. Ah, okay. What city you born? Oi? What What city you city? born? Parauapebas, I Pará. live here. Oh, olha aí. Seu conterrâneo aí, Nice. ó. I live in Parque dos Carajás Street. Caramba, legal, nice. Por pouco vocês não se conhecem. Pleasure to meet you. Nice to meet you, my pleasure. Alright. Nice. A próxima pergunta, pessoal, é what? Repeat, what? 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 What pode ser o que ou qual, tá? Agora, isso aqui que dá um nó no cérebro do pessoal. Which? 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 O que ou Which? qual? Mas pera aí. What e which é a mesma coisa? O que que vocês acham? Parece. Parece, mas Which não é. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Vamos lá. Se eu só perguntar o nome de vocês, vocês podem falar qualquer nome, né? Sim. Sim. Sim? Agora, se eu escrever um monte de nome no quadro e perguntar qual deles é o seu, você pode falar qualquer nome ou tem que ser um dos que estão no quadro? Escolhe um, né? Tem que ser um dos que estão no quadro, né? É. É. Essa é a diferença de what e de which. O what, você não coloca opções limitadas. Você pode falar qualquer coisa. Agora, o which é quando tem opção limitada. Por exemplo, se eu falar assim, se eu falar assim, ó, green, yellow, black. Which is your favorite? Você tem que escolher uma das que eu falei. Agora, se eu falar what is your favorite color? Você pode falar qualquer cor. Entenderam a diferença do what e do which?
No caso, o it é quando te dá uma escolha para escolher, né? Isso, Determinada alguma coisa, né? isso. Vamos dizer que o which é qual destes, Uma sacaram? opção, no caso. Isso. O próximo é when. When. When é quando. E por último, how. How? Como? O how é como, mas ele também pode ser quão, tá, gente? Por exemplo, se eu falar how old are you? Tô perguntando quão velho é você, ou seja, sua idade. Se eu falar, por exemplo, how beautiful is she? O que que eu tô perguntando? Quão How bela ela beautiful. é. Isso, quão bela ela é? How tall are you? O que que eu perguntei? A sua altura. Isso, quão alto é você? Tá? Então o how ele é como, mas ele também pode ser quão, ok? Uhum. Let's try. Vamos ver aqui se tem. Tem. Vamos tentar então fazer aqui, ó. Simple present questions, yes or no e WH. Vamos ver como é que vocês se saem nesse game. Aqui é só vocês me ajudarem a desembaralhar as palavras, ok? O que que vocês acham aí? Qual que é essa pergunta? Que horas você acorda? Qual a ordem das palavras? What time do you wake up? What time do Do you you wake up? wake up? Correto. Next. Do you live in New York? Ó, de cara, hein? Do you live? No, I live em Poços de Caldas. Do you Do you live live in in New Beijing? York? Quem que tá perguntando aqui? Você mora em Nova York? But, but Hum, I would, I I would would, like would like to live in New yes, York. Oh, absolutely. New York is a very expensive city. Muito caro viver lá, viu? I know. Uh, Does your é, mother work at airport. Sua mãe trabalha no airport? aeroporto? É. Does your mother, Do your your mother the work? Does your mother work at the airport? airport? The airport. Uhum. Does your sister have a car? Isso aí. Does your sister have a car? Perguntou o quê? Se a sua irmã tem um carro. Uhum. Do Daí que you tá play fácil. soccer? Isso. No, I don't. Do you play soccer? On, on Monday. Oh, on Sunday. Oh, that's good. You play soccer on Sundays. Yes, on Ai, Sunday. me perna de Sometimes. pau. Essa foi boa. I am a perna de pau. I'm a wooden leg. Wooden leg. Perna de pau. With the leg. Ok. Does your brother work if you? Yes. Does your bro does your Work brother with work with work you? with you. O que que Seu irmão perguntou aí? trabalha com você? Isso. Do you like pizza and father? Do Do No, you do you like? Não. do you
And your father like pizza? Aham. Ah, Do you and your father like pizza? Você e seu pai gostam de pizza? I like, where do you live? but Hum. but I prefer barbecue. Barbecue. Oh, barbecue is excellent. Where do you live? Uh, what do you Have Breakfast do you for for breakfast. breakfast. for What do you breakfast? have for breakfast? Que é isso? Que você Que tem pro você café? Uhum. café da manhã? Coffee. Do you work at a factory? Do you work at a factory? Factory. Excellent. Finalizamos o game. Acabou. Vamos ver aqui no leaderboard. Ó, nós estamos no leaderboard. Vamos colocar um nome para a turma aqui. Time perna de pau. Jesus Christ. Gostaram? Aí sim. Onde é que eu assino? Quarto lugar, galera. Vocês podem fazer esse game sozinhos aí na apostila e colocar o nome de vocês no leaderboard, igual tá aqui o nome de várias pessoas aí, ó. São todos alunos do curso de Job Interview, tá? Então, em primeiro lugar, o Júnior, Pablo Flauzino em segundo, em terceiro, o Rafa. Em quarto, os aprovados do Canadá. Very good. Aparece quando manda mensagem? Aparece, mano? Só um minutinho, galera. Porque não vai. Tá 69, tá bom? Confiar porque ele não quer a atitude da confiança. All right. Então, let's return. Bom, essa prática das perguntas a gente vai pular. Tá? Qualquer coisa, se tiver um tempinho, a gente já usa esse game. Vamos lá. Possible Questions Extra, parte 2. How many kilometers did you travel to get here? Quantos quilômetros você viajou para chegar aqui? Essa aqui é para perguntas cara a cara, tá? Quando é pergunta presencial, quando é entrevista presencial, sim, tem várias perguntas que eles podem fazer sobre a sua viagem, né? Quantos quilômetros vocês viajaram para chegar lá? Eles podem perguntar também como foi de viagem, tá? É um icebreaker, né? What languages do you speak? Quantos idiomas vocês falam? E galera, a maioria fala só português. Não sei por que vocês colocam só português. Vocês podem falar que fala inglês também, gente. Ah, professor, Pode mas meu falar que inglês é fala. básico. Então você fala assim, I speak basic English. Speak basic English. Isso. Vocês falam inglês. Se tiver no básico, então vocês falam inglês básico. Entenderam?
Se você já tiver feito o IELTS ou então o CELP, você pode falar até a sua nota já. Ok? Do you have any question? Olha aí, a pergunta do dia, tá? Então, eu quero que vocês formulem pelo menos duas perguntinhas aí pra gente, tá? What is your current position? Qual que é a sua posição atual? Isso aqui, pessoal, ela tem uma chance pequena de acontecer, porque na hora de você se apresentar, se você já tiver falado sua posição atual, posição que eu falo é cargo, tá? Se você já tiver Ah, falado, eles não vão perguntar isso aqui, tá? Does the family speak English as well? Sua família também fala inglês? Isso aqui, pessoal, inclui esposa e filhos se já tiverem atingido ou passado a idade escolar, tá? Ah, professor, minha filha tem 4 aninhos. Não precisa preocupar com ela. É só a partir da idade escolar que os filhos já têm que saber falar inglês ou estar aprendendo inglês, ok? Be ready for questions that are not related to the interview. Remember that's a talk and not a robotic thing. Então, se preparem também para perguntas que não são relacionadas com entrevista de emprego. Porque, querendo ou não, a entrevista é uma conversa e não um negócio robótico, tá? Então, estejam cientes aí que eles vão fazer perguntas diferentes também. Tipo, como foi de viagem, como você tá, quanto tempo você viajou e tudo mais. Tem muita pergunta que eles podem fazer que não são da entrevista, tá? Ok? Então se preparem para responder perguntas comuns do dia a dia também. Very good? very good. O meu carregador está em cima da mesa, Ok. amiga. Então, homework dessa unidade. Áudio, answer the possible questions extra two. Right? Create 2 questions for the interviewer and send on the group. Esse gato aparece na hora da entrevista. Oi? Aí, a minha credencial. Se It's for not lá, possible. Jesus. Ah, ok, finalizamos a unidade, mas a gente tem o game da unidade para fazer, tá? Pessoal, a gente usa de vez em quando esses games da unidade aqui e vocês têm acesso a eles, tá? Na apostila, tá lá em exercícios práticos, tá? Só ler o QR Code correspondente à unidade, tá? Eu pego ele por aqui, ó. a descrição do grupo, né? Isso. Aqui na descrição tem os reports, inclusive para quem tava querendo saber onde ficam as aulas gravadas, ó. Nos reports tem os links, ó. Aqui, ó. Aula inaugural, aula 0, tem um link para assistir no YouTube. Aula 1 e 2, tá aqui também. Unidade 1 e 2. Unidades 3 e 4 tá aqui também, entendeu? É só as dessa semana que eu ainda não postei. Eu posto sempre na sexta-feira, tá? Vamos lá. Unidade 6 e 7. Unidade 8. Aqui está. Vamos ver como é que vocês se saem nesse game, então. What is correct asking? O que é correto de perguntar? São duas respostas possíveis aí. Ask about career plans. Career Sobre plans. os desafios, né? Do desafio não tem uma opção aqui do desafio, não. Ah, não tá aí não. Ah, tá. Tem uma outra aí que dá para perguntar também. Asking about salary. Salary. Sim, podemos Salary. perguntar sobre salário. É diferente daqui do Brasil, né? No Brasil a gente fica meio assim, será? Mas os canadenses você pode perguntar sobre salário também. When should you ask? Quando você deveria perguntar? Tem duas opções aí também. When the interview is over. Quando a entrevista acabou, você pode fazer pergunta? Não. When the interviewer asks
If you have questions, When the Isso. interview asks if you have questions, e o que mais? And when the interviewer is open for questions. Isso aí. What is the function of the WH questions? Qual a função das perguntas de WH? asking as a A primeira aí, tá dentro? Transforming the yes or no questions into an elaborate one. Transformar as perguntas de sim ou não em uma pergunta elaborada. Isso aí. What are the bad questions here? Quais são as perguntas ruins aqui? São 3 respostas possíveis. Did I pass the interview? Não, essa aqui já é, né? Cruz credo. Does the company have a New Year's party? A empresa tem festinha de ano novo? Só tem mais um agora faltando. Can I make another question? Nossa, essa é horrível, gente. Pode perguntar isso? Ó, o entrevistador já tá querendo ir embora. Você pode fazer outra pergunta? Ele é o diacho. É isso aí mesmo. What is the function of the yes or no questions? With do or does? Quais são a função das yes or no com do e does? perguntar uma rotina sobre o entrevistador, né? O entrevistador é Empresa e empresa vaga. ou vaga? Isso. What is the use of verb to be in questions? Qual o uso do verbo to be nas perguntas? Coloca o Ajax é. Perguntar se o entrevistador, empresa, vaga é ou está. Isso aí. No caso é o seu está, né? Uhum. Which of these is a yes or no question? Qual dessas aqui é uma pergunta de sim ou não? Essa última com does. Does the company have a career plan? Isso aí. Which of these are a verb to be question? Qual dessas aqui é uma pergunta com verbo to be? Pode ser tanto com yes or no ou com WH. Does a vacancy offer opportunity of growth? A segunda aí, né? A segunda é com verbo to be? Não. Tem uma de sim ou não e uma com double H. Todas essas duas têm o verbo to be. Vocês podem escolher qualquer uma delas. What are the opportunities of growth? What are the opportunities of growth? Quais são as oportunidades de crescimento? E também is the company considering to work in other places, tá? Vamos lá. When making a question, it's important to focus on basic stuff. Quando vou fazer uma pergunta, é importante focar em coisas básicos da sua profissão, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. True, Verdadeiro? verdadeiro. Não. Falso. As coisas básicas eu já tenho que saber, né? Hum. You can't ask about the company's opposition. Verdadeiro ou falso? Você não pode perguntar sobre a concorrência da empresa. Verdadeiro. Uhum. You have to ask about the interviewer's personal life to break the ice. Você tem que perguntar sobre a vida pessoal do entrevistador para quebrar o gelo.
Falso. É verdade. Falso. Totalmente falso. Falso. It's a good idea to ask what the company does. É uma boa ideia perguntar o que a empresa faz. Não. Falso. Falsíssimo, né? Bom, isso é uma boa Falso. ideia se você quiser desistir da vaga. É uma boa ideia. The questions must be different depending on the interviewer. As perguntas têm que ser diferentes dependendo de quem é o entrevistador. Hum. Hum. Acho verdadeiro. Verdadeiro. Se for um cara do O RH, RH, né? você vai perguntar sobre processo e tudo mais. Se for um cara já da área, você vai perguntar sobre o trabalho e tudo mais, né? Então, é verdadeiro. You shouldn't ask about your profession's basic tasks. Você não deve perguntar sobre as tarefas básicas da sua profissão. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Os básicos você já tem que saber. Ah, Tá. Is it important to make a good question at the end of the interview? For sure, yes, absolutely, clearly, of course, or undoubtedly. Absolutely. Absolutely. Qualquer uma delas está certa. Ok, 18 de 19. Vamos dar uma olhada no ranking, então. Vamos lá. É aprovados do Canadá, né? Quarto lugar de novo, hein? Very good. Esse game aqui, pessoal, se vocês quiserem colocar o nome de vocês no placar, é só ir lá na unidade, no exercícios práticos, escanear o QR Code da unidade 8 e refazer o jogo. Ok? Vocês sabem onde está essa parte de exercícios práticos, né? ah, Não? sim, tá no, Quase no final no, da apostila ali. na apostila, né? Aqui, ó, deixa eu só abrir ela aqui rapidinho para mostrar. Olha lá, ó. Exercícios práticos, página 57, ó. Aí, tá vendo aqui, ó? Tem de todas as unidades, ó. Unidade 1 a 4 é aquela roleta que a gente fez, né? Unidade 5, unidade 6, unidade 7, unidade 8, unidade 9. Tem todas as unidades aqui. A 10 não tem, porque a 10 é um Kahoot, tá? Já aproveitando que eu abri a apostila, pessoal, uma coisa que é bom vocês já começarem a fazer é vir aqui, ó, na última página da apostila. Olha lá, ó. Simule sua entrevista de emprego no QR Code abaixo, tá? Já comecem a praticar aí com esse simulado, porque nós estamos pertinho de começar a marcar os simulados de entrevista, tá? Então, quando mais vocês praticarem com esse QR Code aí na última página, melhor vai ser o simulado de vocês. Very good? É, Ok? Alguma pergunta sobre a apostila, sobre a unidade 8? Nada? não. Tá. Então agora, galera, a gente vai usar. Ah, aqui, ó. Isso aqui que tá passando aqui na tela, ó, são os dicionários de falsos cognatos, tá? Que eu falei com vocês da última vez. E é um negócio que vocês têm que tomar muito cuidado para não acabar usando, tá? Porque falso cognato é uma palavra que parece uma coisa, mas é outra. Então, é bom vocês darem uma estudada nesse dicionáriozinho aqui, ó, de falsos cognatos. É, agora aqui já é o dicionário de entrevista de emprego, são as palavras mais úteis para entrevista de emprego, com os exemplos, tem os áudios também, tá? Esse aqui é bem bacana, vocês podem, olha lá, ó, tem os áudios delas, vocês podem estudar essas palavras também. E aqui, ó, na links para estudo de prática, página 56,
O game que a gente vai abrir agora é esse aqui, ó. Possible Questions Game, tá? A gente vai abrir ele aqui agora, porque sobrou um tempinho, então vamos praticar um pouquinho algumas perguntas, tá? Não, para você. Então vocês estão vendo que recurso para estudar vocês têm muito, né? Esse game aqui ele é bem simples, tá, galera? Vocês vão escolher um número, vai sair uma pergunta, vocês respondem essa pergunta. Vamos ver como é que vocês estão respondendo as perguntas aí, tá? Então vamos lá. Como que vai ser a ordem aqui? Deixa eu ver. Kleber, Johnny e Jonas. Pode ser assim? Essa ordem? Pode? Por mim, pode. Excellent. Deixa eu só compartilhar o áudio aqui, porque esse jogo também tem o áudio das perguntas, tá, gente? É bom. Tá bom, beleza. Kleber, what number do you want? Qual número, Kleber? One. One? What are your strong points? What are your strong points? Oh, my friend. I'm a good guy, hard work, easygoing. Let me know. Trustworthy. Esqueci o resto. Ok, tem que praticar um pouquinho essa, hein? Positivo. Ok, ok. Johnny, what number? Number 8. Eight? What do you expect from this position? Expect from this position. Jesus. Não entendeu a pergunta, não? Bridle. What do you expect from this position? O que que você espera dessa vaga, dessa posição? No idea? Não sei, no idea. Tá vendo por que que é bom vocês abrirem esse jogo de vez em quando? Para vocês verem quais perguntas que vocês estão sem saber responder, tá? Ok. Jonas, what number? Number 15. 15. How do you describe yourself? I'm very easygoing in the truth person. Alright. Foi bem. Não foi uma resposta muito longa, mas foi boa. Ok. Kleber de novo. Number 3. Number 3. Here we are. How do your coworkers describe you? Veio a mesma praticamente. So he said about me. Deixa eu ver como é que eu vou falar. Good guy and trustworthy. Right. Esqueci. Trustworthy. Johnny? Number 9. Number 9. Tell me more about your education. Número 2. I finished my high school. Very good. Essa aqui não precisa ser uma resposta longa, tá vendo, né? Só complete high school, por exemplo. I have complete high school. I finished high school, também, igual o Johnny falou. Jonas? Nossa. Number 17. 17. What do you consider to be your greatest weakness? Oh, essa é difícil, hein? Weak points?
Eita. Lembra dessa? Aula 3? Eu lembro e não lembro. Nossa. Pessoal, por isso vocês têm que abrir os games aí, os QR Codes dos games pra praticar, tá? Porque senão vocês fazem a resposta e esquecem ela. Vocês têm que estar sempre respondendo as perguntas para lembrar as respostas. Não Posso tentar lembra, responder Jonas? essa aí? Não Pode? lembro. Pode? Manda brasa. What do you consider to be your great weakness? I don't, I don't know run a powder machine because I never opportunity, but I learn very fast. And also, I don't speak English very well, but I study every day. Very good. E você fez certinho. Você traz o problema, mas também traz o quê? Solução. Solution. Solução. Isso aí. Vamos lá, agora é a vez de quem? Kleber, né? Kleber. É, vamos Qual é o lá. número? Vamos de PT 13. 13? Are Só you de in você another falar isso, hiring o preço company das coisas process? aumentou. Are you in another hiring company process? No. No? No. Ok. É exatamente isso, tá, pessoal? É importante que vocês não estejam em outro hiring company process, tá? Ah, Titi, não, mas eu me inscrevi para a Suzano esses dias para trás. Não, não tem problema. O problema é você estar inscrito para outra empresa canadense, lá no Canadá, entendeu? Eles não gostam muito, não. Porque eles têm medo, às vezes, de te ajudar com o seu processo. Você chegar lá, largar eles e ir para outra empresa, entendeu? Ok, agora é Johnny, né? Yes. Isso. Number 20 20? is Do you prefer small or big cities? uh, I prefer a small city because I'm a simple man and I'm like to and I like of simple life. Excellent. I feel safer living small cities. That's awesome. Ótimo. Sempre que eu falar, afirmar alguma coisa, vamos falar o porquê, tá? Eu falei, eu gosto de cidade pequena. Por que eu gosto de cidade pequena? Vou falar, entendeu? Foi exatamente como o Johnny fez. Ficou excelente, Johnny. Parabéns. Jonas, qual é o número? Number 10. Tell me about your strengths. Parecido de novo. Eu acho que vai repetir essa para você até você conseguir responder. Eu tenho que estudar essa. Ok, ok. Quer tentar outra, ô Jonas? Pode ser 6. Number 6. Would you live in a small city in Canada? Mais facinha. Yes, because small city is the 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 person is very friendly there. Mhm. The people are very friendly. Yes. Ok. Vamos lá, última rodada. Kleber? Let's go. 14. 14. Have you ever been involved in a criminal offense? I never. Never. Isso aí. Não vai falar Noriette, não? Never. All right. Very good. Caiu uma bem facinha pro Kleber, deu sorte. Johnny? Esse é number 4. Number 4. Why do you think the company should hire you? Because
I have a lot of experience with running tracker machine, wheeler machine. I'm very, very proactive. I always help the mechanic the sheet. I do small repairs in my machine, and I really hard work. I'm really hardworking. Ok. Muito boa. Isso aí é uma perguntinha extra, tá, gente? Então, eu recomendo muito abrir esses games porque eles têm perguntas extras, tá? É o jeito que eu fiz para todo mundo se interessar em abrir eles. Tem algumas perguntas que não estão na apostila que aparecem nesses games. Tá? Ok, por último, Jonas. Tá? Number 2. Number two. Tell a little about yourself. Essa aqui é para se apresentar, basicamente. My name is Jonas. I have 41. I'm married. I have 2 daughters. And I degree in electrical engineering. And I'm learning English at 2 years. Very good. Só tem uma coisa para corrigir, tá, Jonas? Quando você vai falar a sua idade, você não fala que tem ela, você fala que está, tá? Então é verbo to be. I am. Tá? Ok. Ok? Very good. Finalizamos o game. Não finalizamos o game, né? Tem muita pergunta aqui ainda, mas eu vou deixar um pouquinho para vocês praticarem em casa. Um detalhe sobre esse game, tá, galera? É que, por exemplo, eu abri a caixa 1. Na caixa 1 tava essa pergunta aqui. What What are are your your strong strong points? points? Mas, quando vocês abrirem, se vocês forem na 1, não vai estar essa pergunta lá mais. Ela fica trocando, tá? Então, é muito bom por causa disso, porque vocês não vão decorar a ordem de responder, não, gente. Não tem jeito, impossível, tá? Aquele simulado de entrevista, ele tem uma ordem certinha. Ele segue uma ordem de entrevista normal. Esse aqui já faz as perguntas fora de ordem, tá? Então, vocês têm ali dois materiais excelentes para trabalhar, para praticar para o simulado, tá? Então, comece a partir de agora a utilizar tanto esse Possible Questions Game, quanto o simulado de entrevista que tem lá na última página que eu mostrei para vocês, tá? Ok? E pessoal, por último, eu só quero fazer uma recomendação aqui para vocês utilizarem a apostila Express, tá? Vocês sabem onde é que tem ela, né? Não sabem? Essa aqui é a apostila Express, vocês já viram ela? Não vi não. Tá, vou mostrar para vocês onde vocês pegam ela aqui, ó. É esse QR Code aqui? Tá escrito apostila Express embaixo dele? Tá. Apostila Isso. Express do lado de flashcard, na página 56. Isso, é isso mesmo, tá? Você lendo esse QR Code, você vai ter acesso a essa apostila aqui. Ela é um bônus. Pessoal, esse bônus aqui é de salvar vidas, tá? Que olha só, ó. Tem a pergunta, a variação, né? Estrutura comum, né? Como você. Ele te dá passo a passo de como responder, não todas as perguntas do curso, mas as principais, tá? Então aqui, ó, lá, por exemplo, quando vocês vão para Why Canada, lá. Aqui, ó. Why Canada? Por que o Canadá? Tem as variações, né? Ou as outras formas que eles podem fazer essa pergunta. E as dicas, ó. Primeiramente, perguntas iniciadas com WH question não podem ser respondidas com simples sim ou não. Por padrão, iniciamos a resposta com because, já que esse é o jeito de dizer por que em respostas. Já why é por que em perguntas. Depois disso, precisamos saber algumas informações positivas sobre o Canadá para colocar como razões. Observação: não responder somente qualidade de vida. Olha lá, ó. Pontos positivos sobre o Canadá. Friendly and safe environment. Canada is known for having low crime activities and being a safe country. Tem várias informações, aí você vai escolher elas. Aí depois vai ter o exemplo, ó. Because Canada is friendly to immigrants and has a good healthcare. Pronto, respondi. Viram só? Essa apostila aqui, ela é uma mão na roda para vocês. Olha lá, ó. Quando se trata de cidades pequenas, deixa eu achar aqui, ó. Para perguntar sobre cidades pequenas, ó.
Aqui, ó. Olha lá, do you prefer big or small cities? Você prefere cidades pequenas ou grandes? Olha lá, aqui você precisa tomar cuidado. É altamente recomendado que você diga preferir cidades pequenas, já que a empresa, na maioria das vezes, fica em uma cidade pequena. Mais uma vez, vamos usar o verbo que fez a pergunta para responder. Então, olha lá. Do you prefer? I prefer. Olha lá. I prefer small cities. Eu prefiro cidades pequenas. Porém, isso não é tudo. Ao afirmar isso, devemos também dizer o porquê. Veja alguns motivos comuns para pessoas gostarem de cidades pequenas. Aí aqui tem, olha lá, uma lista enorme de motivos comuns para pessoas gostarem de cidades pequenas, em inglês e em português. Logo em seguida, olha lá, o exemplo. I prefer small cities because I prefer the peacefulness and the less traffic compared to a big city. Pronto. Viram só como é que ela ajuda? Então, peguem essa apostila. Vocês falaram que tá em qual página aí? 57, né? 57. Isso, 57 tem um QR Code lá escrito Apostila Express. Tá do lado de flashcards. Os flashcards também são muito úteis, já que eles têm estruturas de pergunta também, de resposta, perdão. Ele tem a pergunta, virou o flashcard, ele tem a resposta, a estrutura de resposta ou a resposta recomendada, tá? Então, gente, para estudar, vocês têm uma Tem gama enorme. material. Tem material demais, tá? Então, a partir de agora, comecem a estudar para os simulados, tá? Porque a gente vai fazer simulado de entrevista, vocês têm poucas chances de fazer simulado, já que o curso dura pouco tempo. Então, já pega o simulado já para arrebentar. Porque se o simulado for bem, na entrevista também vai ser bom, ok? Very good? Very good. Bom, galera, a gente não tem mais nada para passar, então vou finalizar com vocês de uma vez, tá? Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Não? Não, só para dizer que a aula foi muito boa hoje, viu? É, a aula 8 ela é importantíssima, gente. Por isso que eu chamei ela no grupo, galera. Vem, pelo amor de Deus, não perde, não. Hoje foi Obrigado muito pelo boa. elogio, obrigadão. Eu espero que esteja ajudando também para vocês o nosso curso aí. Então, galera, vejo vocês de novo na sexta-feira, tá? Nesse mesmo horário, ok? Para a gente fazer a unidade 9, que também é muito importante. Nela nós vamos falar sobre mitos e pontos positivos sobre o Canadá, ok? Vejo vocês lá, pessoal. Boa noite para todos aí, bom descanso Beleza. e see you next class. Bye, Bem, bye. Valeu, se a- Cadu, Jonas, Johnny. Valeu. Valeu, galera.